Pessoal, muito boa tarde, espero que vocês estejam bem. A gente estava falando aí na última aula sobre listas ligadas e a gente começou a fazer a implementação da nossa lista ligada. Quando a gente começou a fazer a implementação da nossa lista ligada, a gente acabou vendo algumas coisas que são bem legais, né? A gente começou a perceber que rapidamente a gente consegue fazer um monte de coisa. Beleza, já que a gente consegue fazer um monte de coisas com a nossa lista ligada, a gente deve ver aí o que a gente conseguiu fazer. Vamos rever aí alguns passos, né? Primeiro, a gente tinha uma célula. Essa célula é cada elemento da nossa lista. A gente tem lá o nosso elemento e ele tem uma célula próxima. Ela é ligada dessa forma. Então, um objeto tem a referência para o próximo objeto. Se essa referência para o próximo é nulo, quer dizer então que esse é o último elemento da nossa lista. Ela tem algumas vantagens bem interessantes, né, que a gente percebeu aí no decorrer do tempo. Conforme a gente foi montando a nossa lista ligada, a gente viu que seria legal a gente manter dois ponteiros para referenciar o início dela e referenciar o término dela. Esses dois pontos são muito importantes para a gente, porque facilita e agiliza muito os nossos processos. Então, é sempre legal imaginar que eu preciso, em uma lista ligada ou duplamente ligada, que é o próximo tópico, manter sempre a referência do início e do fim dela. Algumas literaturas, eles falam na cabeça e na cauda da lista, né? Então, pode ser também essa referência aí que tanto faz. Então, a cabeça e a cauda da lista são importantes. A primeira posição e a última posição são importantes para a gente. Eu gosto de chamar de primeira posição e última posição, faz mais sentido, cabeça e cauda fica parecendo que a gente está falando de cobra, e aí não ligo muito às coisas. Eu prefiro imaginar primeira posição, última posição, fica mais claro para mim. E eu vou usar essa metodologia, além também da gente ter aqui uma variável inteira que controla a quantidade de elementos que a gente coloca nessa lista ligada. Então, como que nós iremos construir a nossa lista, né? A gente fez alguns métodos de validação para facilitar a vida. O primeiro método, ele valida a posição. Então, ele valida para ver se as posições que eu estou tentando acessar são posições válidas. As posições válidas, elas vão de 0 até menor que o tamanho da minha lista. Então, se eu tenho 10 elementos, eu tenho posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu não tenho 10. Isso daí já é padrãozão nosso, né? Então, eu consigo ver. Se eu tento acessar uma posição inválida, eu lanço uma exceção de illegal argument exception, dizendo que a posição está inválida. E, além disso, eu tenho também um outro tratamento que é o lista vazia. Eu verifico se minha lista está vazia, né? Porque se eu tento fazer alguma operação, por exemplo, inserir em uma determinada posição, mas eu não tenho nenhum elemento, minha lista está vazia, lanço uma exception dizendo que a minha lista está vazia. E o teste para verificar se ela está vazia é total de elementos igual a zero. Se o total de elementos está igual a zero, quer dizer então que minha lista está vazia, eu não tenho nenhum elemento ainda. Logo, eu não consigo fazer nada com ela. A gente viu que a gente precisa fazer algumas coisas, né? Sempre a gente vai ter três opções, tanto para inserir como para remover. Para inserir, eu insiro no começo, ou eu insiro no final, ou eu posso inserir no meio da minha lista, em alguma posição entre o início e o fim, entre a primeira célula e a última célula. Então, são as três possibilidades de inserção que a gente tem. Da mesma forma, eu posso remover do início, posso remover do fim, ou ainda posso remover de uma determinada posição qualquer. Aí a gente também tem essas três implementações. Então, passamos lá pela nossa remover no adiciona no começo, o adiciona, esse adiciona somente, ele é o adiciona no fim, né? O adiciona com uma posição, eu posso adicionar em qualquer uma das posições. A gente tem um pega para pegar uma posição, né? Pegar uma célula da nossa lista. Ele vai receber uma posição e verifica, né? E a gente percebeu que o pega, ele é complicado, porque para eu pegar um elemento da minha lista, eu obrigatoriamente preciso percorrer esses elementos. Então, não vai, esse aí a gente não escapa. É tempo linear, então é complexidade ODN nesse caso daqui. Os outros, para inserir e para remover, a gente tem aí algumas vantagens, né? Dependendo, a gente consegue ter um bom desempenho, dependendo da onde a gente insere e da onde a gente remove. A remoção do começo a gente fez, né? A gente pode verificar se ela está certinha, que eu acho que ainda falta terminar a remoção do começo. Eu não lembro se está funcionando, a gente testa. Aí a gente tem o tamanho, o remove de uma determinada posição, ou seja, remove do meio. E a gente tem um problema aqui, a gente tem lá o remove do começo,
e o remove do meio. Eu vou criar um remove do fim também para a gente implementar esse cara daqui. E a gente vai ver aí alguns probleminhas, né? O remove do fim. Esse cara agora não tem mais nada, remove do fim. Então ele vai remover do fim da minha lista. A ideia é essa daí, eu tenho o tamanho, o contém e se ela está vazia ou não. A gente já havia implementado aí um toString para fazer uma montagem da nossa lista, né? E aí ficou legal. A gente testou também a nossa lista, ela foi testada, a gente viu aqui passo a passo dos testes, né? E aonde gerou exceção, somente para que não tivéssemos que colocar um bloco de tratamento para verificar, eu fui tirando aqui tudo e deixando só o que nos interessa, né? Fui fazendo os comentários. Então, nossa lista, quando é criada, ela começa vazia. E se eu tentar inserir alguém na posição 0, como ela está vazia, vai gerar uma exception. E aqui, independente, qualquer posição vai gerar uma exception. Se eu tentar pegar um elemento de uma lista vazia, também vai gerar uma exception para a gente. E aí a gente viu que se a gente inserir no começo, ele coloca o primeiro lá, o Antônio, ele está no começo da nossa lista. A gente inseriu o Bento, ele empurrou o Antônio para o final e colocou o Bento na frente, porque o adiciona no começo, né? Aí o Carlo, ele vai empurrando, então a gente viu que literalmente o adiciona no começo funciona. O adiciona, né? O adiciona nossa é o adiciona no fim, né? Só adicionar, ele adiciona no fim. Então, quando eu tento adicionar o Danilo, ele vai deixar agora o Danilo lá no fim da nossa lista. Se eu tentar adicionar a Elisa, ele vai adicionar a Elisa lá no final da nossa lista. E aí tem uma grande pegada nossa aqui. A gente testou o nosso pega elemento, né? O pega 1. Então, ele vai pegar quem está na posição 1, 0, 1, ou seja, o nosso segundo elemento. Quem está na segunda posição é o Bento. Então, a gente pegou e fez o teste, né? O elemento na posição 1. Então, vamos pegar o elemento na posição 1. A gente viu que funciona pegar o elemento na posição 1, ele retorna lá o Bento, realmente está na posição 1. Se a gente tentar pegar alguém, né, novamente, do tamanho máximo da nossa lista, a gente tem 5 elementos, se eu tentar pegar da posição 5, ou seja, o sexto elemento, ele vai gerar uma exception também. Então, quer dizer que nossas exceções estão sendo prontamente executadas e validadas, né? Tá tudo tranquilo para a gente. Eu vou tentar adicionar alguém na posição 1, você vê que a Fernanda, ela entra na posição 1, então ele abre uma lacuna ali na nossa lista e insere na posição 1 a Fernanda sem problema nenhum. Eu tentando inserir, por exemplo, no início também funciona. E aí, como ele não vai precisar abrir uma lacuna, ele vai chamar o adiciona no início internamente lá para a gente e adiciona no início o Geraldo agora. Se a gente tentar adicionar a Hebe na posição 10 e a gente não tem 10 pessoas, né, a gente vai ver que vai gerar uma exception, né? E é interessante que a gente vê que está funcionando perfeitamente isso daqui. Então, adiciona em uma determinada posição, funciona. E a gente tentou remover do começo, remove do começo, a gente pediu para remover, ele removeu o Geraldo. Então, removeu o Geraldo, ficou do Carlo até o final, bonitinho, funcionou o remove do começo. E aí a gente estava verificando, fazendo um teste, removendo todos os elementos, né? A gente executou aí uma remoção de todos os elementos. Para executar a remoção de todos os elementos, se você fizer um processo manual de remoção, é fácil. Se eu tiver um remove all, é fácil fazer ele com tempo constante, a remoção de todos os elementos? Pior que é muito fácil. Pior que é muito fácil. O que a gente precisa? Vamos voltar lá na nossa lista ligada, vamos lá no topo. Quando eu crio uma lista vem vazia, correto? Se uma lista ela vem vazia, se eu pegar essa ideia e atribuir, se eu quiser remover todos os elementos da minha lista, eu fazer um remove tudo, né? Eu tenho a possibilidade? Tenho. É tempo constante? Sim, é tempo constante. Ela vai atribuir null para a primeira e null para a última e acabou. Ela não precisa ir removendo elemento a elemento. Simplesmente eu pego as duas referências e atribuo null. Pronto, minha lista ela está vazia. Porque o primeiro elemento não aponta para ninguém, o último não aponta para ninguém, então estamos sem lista. Essa é uma ideia bem interessante. Então eu posso também implementar um remove todos e vamos ver se o nosso remove todos funciona. Na verdade, aqui o que a gente precisou fazer, o que a gente executou, foi uma verificação do remove do começo, né?
E a gente viu um caso complicado, e esse caso daqui, ele realmente é assim, ele não tem o que fazer, é dessa forma. Quando você coloca o seu lista.tamanho, ele retorna o tamanho atual da tua lista como ponto de verificação no teu laço, se você estiver removendo do começo, ele está mudando a quantidade de elementos. Então, você está subindo no teu índice, mas você está descendo na sua comparação. Ele não remove todos os elementos. Esse é um problema que a gente tem em qualquer lista que a gente vai fazer. Então, a metodologia não pode ser feita dessa forma. Se a gente estiver lidando isso aqui como uma quantidade, a gente tem que guardar essa quantidade. Então, a gente guarda ela numa variável. Essa variável foi atualizada no início, a gente roda tudo, ele vai remover todos tranquilamente. Então, isso aí funcionaria dessa forma. Se a gente executar esse daqui, eu vou recompilar tudo só para ver. Deixa eu compilar esse aqui também, né? Compilando o próximo, vamos executar. A gente vê que a gente conseguiu remover todo mundo da nossa lista, e nesse momento a nossa lista está vazia. Então está funcionando, todos os métodos até agora estão funcionando muito bem, está tudo certinho. Vamos implementar, para solucionar esse problema daqui, um remove all, né? Vamos remover todos os elementos da nossa lista, um remover todos. A gente estava trabalhando, a gente estava implementando aqui os remover, né? Eu tenho aqui remove o fim, eu vou também criar um remove todos, né? Remove todos. São os dois aí que a gente vai implementar. Se a gente implementar isso daí, a gente fecha a nossa lista ligada e a gente pode ir para o próximo tópico numa boa, sossegada. Então vamos fazer esse cara daqui, porque eu acho que ele é bem interessante. Vamos ver lá, a gente tem aqui o nosso remove. Para remover do fim, e a gente tem o remover todos, né? Vamos fazer o remove todos. O remove todos é bem tranquilo, ele não tem muito o que fazer. O remove todos, independente, né? A ação é remover todos, eu não tenho dor de cabeça nenhuma. O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que a primeira, né, vai apontar para null, e a última vai apontar para null também. Só que se eu fizer isso daqui, e somente isso daqui, eu tenho um problema grave. Por quê? Eu preciso atualizar mais uma informação, uma única informação. Total de elementos será igual a 0. Não tenho mais elementos. Isso daqui é importantíssimo. Será que se a gente executar esse remove tudo, funciona? Então vamos compilar esse cara. Compilado. E agora a gente vai testar se o remove tudo funciona. Esse bloco aqui foi o que a gente fez para remover todos os elementos, mas eu tenho um remove tudo e ele não vai gastar tempo linear, né? Ele não vai passar elemento por elemento removendo. O remove tudo, o remove all, ele vai pegar e remover todos os elementos de uma vez dada só. Tempo O de 1, constante, né? É extremamente rápido para a gente. Então, independente da quantidade de elementos que se tenha, a gente vai utilizá-lo para fazer essa remoção daqui. Então, eu vou deixar esse código comentado e eu vou chamar o método de remoção. Então, eu vou chamar ele aqui. A gente vai chamar ele lista.remove todos. E a gente removerá todos os elementos. Após remover todos os elementos, a gente vai imprimir aí a nossa lista e a gente vai ver o que aconteceu, né? Se tudo correr corretamente, esse cara aqui, ele deverá apontar que tem 0 elementos e a nossa lista deverá estar vazia. É isso daqui que deverá acontecer nesse momento. Então, se o nosso remove todos funcionou, é isso daí. Vou compilar. Compilou, executando. E olha só que lindo! É extremamente rápido remover todos os elementos de uma lista. Ah, eu tenho 1 bilhão de elementos. Remove all. Pá! Rapidíssimo. É muito rápido. E isso é importante para a gente pensar aí nas remoções rápidas e ações rápidas. Olha só a diferença. Esse cara aqui, esse algoritmo de cima, né? De cima, ele é um laço. Ele está iterando toda a nossa lista. Se ele está iterando toda a nossa lista, a gente com certeza está gastando O de N, né? E se eu tivesse o método de remover todos, eu iria gastar O de 1. Então, são momentos que a gente avalia
qual que é o melhor algoritmo a ser utilizado. Isso daí é muito importante e faz muita diferença. Então, o nosso remove todos funciona com odd 1 muito rápido. Vamos implementar os outros, né? A gente tem mais algoritmos aí a serem implementados. Vamos começar a pensar como que a gente pode remover os nossos elementos. Remover os nossos elementos é um detalhe muito importante. Tá. O remover do fim, ele é complicado. A gente não escapa muito dele. O remover do fim, a gente vai ter que passar por todo mundo. E não tem escapatória. A gente vai ter que varrer todo mundo. Isso daí é uma coisa que é custosa para nossa execução. A gente vai levar tempo odd N para fazer isso daí. Não tem muito o que fazer para escapar. É um problema da lista ligada, ela só tem uma referência, então ela sempre aponta para frente, né? Ela é um probleminha, nesse ponto aí ela é frágil, né? Ela quebra um pouco as nossas pernas. Mas vamos fazer os nossos testes. Se eu quiser remover de uma determinada posição, eu vou utilizar os dois métodos que a gente criou, que é o lista vazia, né? O lista vazia. Primeiro eu verifico se a lista está vazia. Se tiver vazia, já estoura uma exceção ali na cara do caboclo, porque não adianta você querer remover se eu não tenho elementos na minha lista. Ponto. Segunda coisa, tem elementos na minha lista. A posição que ele está tentando remover é uma posição válida? Vamos validar essa posição, então. Valida a posição que está sendo manipulada ali. Então, a gente vai validar essa posição. Deixa eu ver como está o método valida. Ele passa a posição. Posição. Ele passa a posição. Perfeito. Agora, se eu estou tentando, se eu não tenho elementos, eu lanço uma exceção, uma exception. Se eu tenho elementos, agora eu quero remover de uma determinada posição, eu só posso remover de uma posição existente. Então, eu só removo, eu só vou fazer a remoção de posições existentes. Isso daí é a grande sacada para a gente poder trabalhar nesse método de remoção. Agora que eu já tenho tudo isso aqui, ficou fácil, pô. Eu tenho aí algumas coisas que eu vou testar. Primeira, se eu tentar remover, então, if, se a posição for a primeira, se eu tentar remover da primeira posição, eu preciso fazer o quê? Bem, eu já tenho um método que trata isso daí, né? Que é o remove do começo. Eu chamo o remove do começo. Acabou. Feito isso aqui, chamo o remove do começo e eu paro a execução do meu método. Já era, caiu fora. Eu não preciso mais me preocupar. Agora, se não for a posição inicial, o que eu vou fazer, né? Se não for a posição inicial, aí eu vou ter que, né, remover. Então, isso daí é um detalhe muito importante. Então, vamos ter que remover. Como que eu vou fazer para lidar com isso daí? Vamos ver como que é um remove, né? Vamos imaginar agora que eu estou querendo remover o objeto 1. Então, tem lá meu objeto 0, objeto 1, objeto 2 e objeto 3. Temos 4 elementos aqui. Se eu tentar remover esse cara daqui, qual que é a grande ideia que a gente tem? Beleza. Se eu tentar remover esse cara, eu tenho que falar o seguinte. Esse próximo dele, então, para quem ele aponta, para quem ele está apontando, agora tem que passar para cá. Eu tenho que passar essa referência para cá. Porque aí eu vou dar um bypass nele, né? Eu vou passar ele. Então, se esse cara está apontando para ele e ele aponta para o outro, eu faço com que esse daqui aponte diretamente para o outro. Mas eu não vou lá pegar o outro, não vou até ele. Eu vou pegar do próprio elemento que eu estou querendo e eu vou pegar aqui, ó. Belezinha. Vou fazer isso, então. Essa vai ser a grande sacada. Eu vou pegar essa referência daqui e vou apontar para a referência do outro. Eu vou pegar e ele vai dar um bypass no elemento. Então, se eu estou apontando para esse daqui ele vai simplesmente fazer assim, ó, estou apontando agora para o outro, né? Ele pulou esse aqui, ué, e eu? Não, esquece, já era. Pulei, você não está mais na minha lista. Fica bem legal. O problema é que eu preciso descobrir, então, quem que é esse cara. Eu tenho que pegar esse cara. Se eu estou querendo remover ele, eu tenho que pegar o anterior a ele. Então, vamos fazer isso aí. Ouviu bem? Se eu quero remover um determinado elemento de uma posição, eu pego quem está antes.
Perfeito. Então, vamos fazer esse código daí. Vamos fazer essa implementação. Vou remover quem está antes. Como que eu vou fazer? Eu vou chamar de anterior. Então, uma célula anterior vai agora receber vai pegar o quem está antes da posição. Então, a gente vai pegar quem está antes da posição. O meu pega, ele devolve um object, então eu vou transformar para célula. Pega, e aí ele vai pegar quem, né? Aí aqui tá a mágica da nossa brincadeira. Ele vai pegar quem estiver na posição anterior, na posição -1. Ele vai pegar quem está atrás. Por quê? Esse porquê é muito importante. Porque eu só tenho referência de quem está à frente. Então, imagina só, se eu quero remover o objeto 2 e eu pegar ele, eu estou pegando ele e quem está à frente dele pela referência. Eu não tenho quem está atrás dele, ele não sabe se tem alguém atrás dele porque ele não tem referência para ninguém de trás. Logo, eu não pego ele, eu pego quem está atrás dele, o anterior a ele. Então, eu peguei esse anterior que tem a referência para ele. Se eu pegar essa referência para ele, eu consigo ver a referência para o próximo. E aí facilita a minha vida. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu peguei o anterior e agora eu quero saber quem que é esse atual que eu quero remover. O quem será removido, que eu vou chamar de atual, né? Então, a célula atual vai ser igual. Aí aqui vem a sacada. Eu vou executar o pega de novo? Eu posso. Só que o pega, ele tem complexidade O de n. Ele demora n, ele passa por todo mundo. Ele é linear. Se eu chamar o pega duas vezes, ele vai virar O n vezes n. E aí o que acontece? Ele vai estar fazendo 2n. Então, complexidade O de n vai continuar, mas a gente está dobrando. A gente sabe que tem lá esse fator na frente, vai virar 2n. Não é legal. Isso não é legal. Isso é muito ruim. Então, se eu pegar um e depois pegar o outro, eu estou fazendo duas vezes. Então, eu estou multiplicando esse cara aí por 2. Isso para a gente não é interessante. Ele vai demorar o dobro do tempo para poder excluir um elemento. E por que eu não posso fazer isso? Bem, se eu estou criando uma solução que tem as vinculações para agilizar os meus processos, esses apontadores para os seus vizinhos, né? No caso da lista ligada, apontador para o próximo vizinho, eu vou me utilizar disso. Isso daí é tempo constante. Então, se é tempo constante, é bem mais rápido de ser executado. Então, esse cara daqui vai pegar o anterior, e o anterior, ele tem um método que traz quem é o próximo. Ponto, get, próximo. E aí a gente pegou o próximo. Legal, agora eu peguei o próximo também. Isso daí é uma maravilha. Como eu peguei o próximo, eu consigo facilmente fazer o seguinte. Estou lá na minha lista, eu já tenho o próximo. Então, eu tenho o anterior, eu tenho quem está atrás de mim, eu tenho quem eu quero remover, e esse que eu vou remover, ele tem a referência para o próximo. Está lá a referência para o próximo. É isso daqui. A gente pegou esse cara, através da referência de próximo, eu peguei esse cara, e esse cara daqui atual, ele tem a referência do próximo, que é o que me importa. Então, o que eu preciso fazer? A gente precisa mexer com esses ponteirinhos, né? A gente precisa fazer esses ponteiros dançarem de alguma forma, modificarem. O que eu preciso falar é, o anterior, ele tem que apontar para o próximo de quem está na frente dele. Se lembra que a gente falou? Olha lá, esse aqui é o anterior. Ele tem que apontar agora para o próximo de quem está na frente. Então, o anterior ponto 7 próximo tem que apontar para o atual ponto 7 próximo, ponto get próximo. Então, a gente vai fazer isso daí. É essa grande sacada aqui na brincadeira. O anterior ponto 7 próximo, ele vai ter que apontar para mim agora para o atual ponto get próximo. Ele tem que apontar para o próximo de quem está na frente dele. Logo, o que ele está fazendo? Tenho 3 elementos. Esse aqui é o anterior, esse aqui é o atual e esse aqui é o próximo. Esse cara sabe quem é esse sabe quem é esse. Então, eu peguei a referência de próximo e fiz assim, ó. Esse cara agora vai passar
pelo outro. Ele simplesmente deu um pulo. Ele pulou esse elemento daqui. Ele fez esse pulo daqui. Com esse pulo daqui acontecendo, esse caboclo ficou fora da jogada. Perfeito. Era isso que eu precisava. Só e somente isso daí já resolve a minha vida. Porque eu mudei a referência, eu bypassei ele. E aí, perfeito. Eu faço esse bypass, e aí o total de elementos, menos menos. Subtraí um elemento da minha lista. Arranquei esse cara aqui da minha lista. Simplesmente eu tirei ele, pulei. Ficou aqui, ó. Esse cara agora, o próximo não é mais esse, é o outro. Ele pulou. Isso daí faz com que minha lista seja extremamente rápida também para remover. Só que eu tenho um caso específico, né? Se eu tenho apenas um elemento na minha lista, se eu tenho um elemento na minha lista, então vamos imaginar, eu tenho esse elemento. Se eu pegar e mandar remover o de trás, vai dar ruim. Então eu tenho que remover do começo. A gente tratou. Então o remover do começo trata isso daí. Quando eu estou tentando remover o elemento da posição 0. Mas e agora, quando eu tento remover o último elemento da minha lista? Quando eu tento remover, ou eu vou fazendo remoções, né? E eu chego no último elemento da minha lista de alguma forma. Se eu removo, eu não tenho mais elementos na minha lista, eu tenho um probleminha bem interessante. Eu tenho que atualizar o nulo, né? Então, aqui, o que acontece? Nesse caso específico, eu acho que a gente tem que se preocupar com se após eu excluir, né, os elementos, se o total de elementos for igual a 0, a última célula vai ser igual a null, ou seja, eu não tenho mais elemento. Então, funcionaria dessa forma. Eu acho que isso aqui é uma técnica boa para a gente amarrar tudo para ficar perfeitinho. Então, aqui a gente já viu o nosso remove de uma determinada posição. Vamos compilar para ver se não errei nada. Deu certo. Dá frio na barriga quando eu falo esse deu certo aqui, é incrível. Eu vou inserir aqui, tá bom? Antes de remover todos, porque senão fica complicado, né? Lista, ponto, remove, e agora eu vou remover um determinado elemento. Então, vamos pegar um elemento para ser removido. Como que eu vou fazer aqui? O remove, ele vai receber uma posição. Eu quero remover o Antônio, tá joia? Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Ele vai remover o Antônio. Então, aqui eu vou colocar 3. O resultado que nós temos agora é o seguinte. A nossa lista, ela vai ser atualizada. A gente vai remover o Antônio. Se a gente remover o Antônio, a gente tem menos um elemento. Então, o Antônio agora, ele deixou de existir. Arrancamos ele daqui. Se tudo correr bem, é isso que nossa lista deverá apresentar. Então, ela deverá apresentar 5, Carlo, Fernanda, Bento, Danilo e Elisa. Vamos ver se isso daqui está acontecendo. Agora, vamos ver... esqueci de um ponto e vírgula, né? Eita, nós. Compilado, executando. Olha lá, a gente mandou remover o Antônio, ficou Carlo, Fernanda, Bento, aí ele pulou o Antônio, foi para o Danilo e a Elisa. E aí ele tem um total de 5 pessoas na nossa lista. Perfeito, funcionou o remover muito bem. E se eu tentar remover do começo, eu quero remover aqui o Carlo, quem está na primeira posição. Então eu vou copiar isso daqui e vamos tentar remover quem está na primeira posição. Esse cara aqui está na primeira posição. Se a gente tentar remover ele, ele vai ter que ficar 4 e vai ter que funcionar. Vamos tirar o Carlo, vai ficar a Fernanda, beleza? Então a gente vai fazer essa jogada. Executando agora. Olha lá, ele conseguiu remover o Carlo, ficou Fernanda, Bento, Danilo e Elisa com 4 pessoas. Perfeito. Será que eu consigo remover quem está na última posição? Vamos ver se não vai dar probleminha remover da última posição.
Então, aqui, a gente vai fazer o remover da última posição. Se a gente tem 4 elementos, é 0, 1, 2, 3. Total de 4. Então, vai remover do 3. 0, 1, 2, 3. Ele vai ter que remover a Elisa. A ideia é essa aqui, remove a Elisa. Então, vamos ver se isso daqui vai ser verdade. Vai ter um total de 3 pessoas dentro da minha lista. Tá lá, rodou. Agora executou. E olha só, ele conseguiu remover a Elisa do final sem problema nenhum. Opa! Eu acho que agora ficou interessante. Por quê? Pô, eu consigo remover do final. Então, remover do fim, para mim, é bem tranquilo. Porque o que eu vou fazer? Para remover do fim, eu vou chamar o remove. E aí eu vou passar o quê? Total de elementos menos 1, que é a última posição. Perfeito, eu tenho um remove do fim. E aí a gente fez o remove do fim. Vamos ver se o remove do fim funciona? Esse cara compilou, atualizou, vou chamar lá o remove do fim para a gente testar ele. Vamos chamar agora não mais o remove. Eu não quero remover da última posição, eu vou chamar o remove do fim. Então, vai remover do fim. Ele tem que dar essa mesma resposta. Vamos ver se funciona. Opa, olha lá, a Elisa sumiu. Funciona. Então, o nosso remove do fim funciona. Se eu executar ele mais uma vez, ele vai ficar com 2 elementos e aí ele vai tirar o Danilo, ficando somente a Fernanda e o Bento. Olha lá, compilando, executando, e ele consegue remover novamente do fim, numa boa. E se eu fizer até zerar, né? Vamos ver se eu consigo fazer essa chamada aqui até zerar. Vou pegar esse cara, fazer de novo. Agora ele vai ter que ter um elemento. E ele vai ficar somente com a Fernanda. Compilando, rodando, ficou somente com um. Será que eu consigo remover somente a Fernanda? Perfeito, então vamos testar aqui para ver o que acontece. Copiei, colei, ele vai executar mais uma vez. A nossa lista tem que ficar vazia. Então, essa é a grande ideia. Vamos ver se isso daqui não quebra o nosso código. Compilou, executou, e não quebra o nosso código. Nossa lista fica vazia e tudo funciona bonitinho. Tá lá, todas as jogadas funcionando, tudo chamando bonitinho, e ele não tem problema nenhum. Tá tudo rodando legal. Esse cara aqui, ele também vai atualizar, vai imprimir a mesma coisa, né? Aqui, só para a gente ver, né? Ficar registrado aqui o que acontece em cada um. Legal, a gente conseguiu, acho que, implementar todos os métodos, né? Remove, acho que só está faltando o contém. Aí o vazia, né? Se a lista está vazia. Perfeito. Vamos implementar, então, se a lista está vazia. Se a lista estiver vazia, ela tem que retornar true para a gente, né? Então, a lista vazia retorna true. Como que eu vou fazer esse processo? Como que eu verifico se minha lista está vazia? Ou seja, se o total de elementos for igual a 0, ele retorna verdadeiro para a gente. Então, isso daqui é o que garante para a gente que a nossa lista está vazia. E para verificar agora um objeto na nossa lista, né? Para verificar um objeto na nossa lista, a gente vai ter que fazer uma iteração. Verificar não tem escapatória. A gente vai ter complexidade ODN, a gente vai ter que pegar o primeiro e verificar. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. É? Achei. Beleza. E aí a gente verifica trazendo dessa forma. Esse não tem também muito que escapar, a complexidade dele é ODN também, ele obrigatoriamente vai ter que passar por todos os elementos da minha lista. Como que a gente itera uma lista, né, na mão aqui, dessa forma que a gente montou?
Primeira coisa, a gente começa pegando o primeiro elemento, porque ele sempre sabe quem é o segundo. Mas, e aí? Eu não posso chegar e pegar um elemento específico? Não posso. Porque se eu pegar o elemento específico, ele não sabe quem está atrás dele. Ele não consegue montar a parte de trás da lista. Eu sempre tenho que começar pelo primeiro. Então, vamos começar pelo primeiro. Então, vamos pegar lá a nossa célula, vamos chamar ela de atual. Então, quem eu estou visualizando vai ser a primeira. Então, a gente vai trabalhar aí com a nossa primeira célula, a gente está apontando para ela, e agora a gente vai iterar todo mundo. Então, para fazer uma iteração, vamos fazer o nosso for, né? Um for, alguma coisa. A gente pode fazer de várias formas. Por exemplo, a gente poderia iterar até enquanto o próximo não for nulo, né? É uma possibilidade. Mas eu vou fazer um forzinho convencional aqui que vai dar tudo bonito também. I igual a 0, I menor que, aí é o total de elementos, né? Total de elementos. E mais. Tá lá, bonitinho, nosso iterador funcionando. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso testar. Então, vamos testar. If alguma coisa. Se o que a gente estiver testando aqui der certo, retorna true. Se não, ele vai passar por todo mundo, e aí, só que como que eu vou para o próximo elemento, né? Para ir para o próximo elemento, o atual, ele vai ter que receber o próximo. Atual.get próximo. E ele recebe o próximo elemento. E ele vai testar o próximo elemento. E o que a gente vai testar aqui, né? A gente vai testar se os nossos objetos são iguais. Então, se o atual.equals, que aí a gente teve a implementação do equals para testar a igualdade, né? A gente vai verificar se ele é igual ao nosso objeto, que está sendo passado aqui. Se os dois forem iguais, né? Aí, beleza. Eu estou passando um objeto, contém um objeto, contém... Acho que eu mudei o termo, né? Eu chamei de elemento. Acho que elemento faz... chamei de elemento. Acho que é isso mesmo. Acho que elemento fica mais... faz mais sentido. E aí, você está comparando se a célula atual é igual ao elemento que você está vendo, né? E como eu garanto que esse cara aqui funciona, né? Como que eu posso ter certeza se ele vai funcionar? Da seguinte forma, a gente vai lá na célula e verifica se a gente implementou o método equals. Sim, a gente implementou o método equals, que ele vai pegar a string elemento e comparar com a string do elemento da outra célula. Ele vai fazer duas comparações de string, e aí as duas comparações por baixo lá do pano, lá na classe string, elas se acertam, né? É isso daí. Então, se a gente não implementasse o equals na nossa classe célula e fazer a nossa regra de comparação, não daria certo. Ele nunca iria achar um objeto se a gente não passasse um que já existisse. A gente tem que passar o que tem o mesmo hashcode, né? E aí daria probleminha para a gente. Agora, com isso, esse contain funciona legal, compilando aqui, deu tudo certo. A gente tem que testar para verificar se ela é vazia e depois testar... agora, vamos testar aqui. Ainda tem elemento? Então, 0 ponto é vazia. Eu quero verificar isso aqui, se ela é vazia. Ele não vai mais retornar isso daqui, ele vai retornar true para a gente. Então, é uma informação que é importante. A lista está vazia, 0 elementos, true. Executando, testando, olha lá, 0 elementos, true, está vazia. Vamos verificar agora aqui no meio, já que tem bastante elemento aqui no meio, né? A gente vai fazer os testes para verificar se ele contém alguém ali no meio. Então, a gente pode fazer o teste, acho que fazer aqui no meio tem bastante elemento, né? Aqui. Vou abrir aqui no meio. Então, eu vou fazer assim, lista.contém. E aí, eu vou abrir a comparação com alguém. Beleza. Como que eu vou verificar se contém alguém, né? Aí eu vou ter que passar um objeto aqui que eu queira comparar. Isso daí é importante, porque agora a gente tem que comparar com alguma coisa. Vamos ver quem existia na nossa lista.
Carlo, Fernanda, Bento, Antônio, Danilo e Elisa. Vamos comparar com o Bento. Vamos ver se o Bento vai retornar aqui para a gente. Então, vou comparar lá com Bento. Perfeito? Estou fazendo isso aqui. Contém o Bento? Vamos ver se isso aqui funciona. Agora, eu vou mandar imprimir isso aqui, ó. System.out.print ln. E aí a gente vai ter uma surpresinha agora. Estou perguntando, contém o Bento? E aí aqui, qual que é a resposta? Vamos ver. Compilando. Executando. E aí, olha só, ele deu aqui uma exception, né? E deu uma mega exception, né? Porque ele falou, ó, class cache exception, class Java lang string cannot be casted to class célula, Java lang string em módulo Java base, offloader bootstrap, célula is unnamed módulo offloader app. Não dá para comparar. Então, eu não consigo testar se o Bento existe? Bem, a gente tem que entender o seguinte, o que a gente está comparando, né? Não é uma célula? Então, esse cara tem que ser uma célula. Então, a gente tem que comparar de alguma forma que uma célula possa ser comparada. Vamos ver aqui na célula, como que eu posso criar uma célula, né? Eu tenho aqui um construtor de uma célula, eu posso construir. Então, eu tenho que chamar célula e o nosso elemento. Aí sim. Então, essa comparação daqui, cadê? Aqui. Não é dessa forma direta, porque eu tenho que chamar um objeto, célula, para a gente comparar. Eu só comparo coisas que são, né, similares. Vamos ver se isso daqui faz sentido agora? Compilou. Agora, ó lá. Contém o Bento? Sim. Mas eu fiquei meio receoso, né? Isso aqui retornou um true, né? Será que se eu tentar comparar agora, sei lá, Renato? Tem o Renato? Esse cara aqui, teoricamente, tem que retornar false. Será que vai dar certo? Vamos ver. Comparei, né? Compilei, executei. Opa, agora está funcionando. Então, se eu passo uma célula de comparação, né, que é o tipo que a gente está vendo, sim, vai funcionar. Isso daí para a gente é muito legal. Funciona muito bem. Então, maravilha, a gente conseguiu fazer as nossas comparações, né? Então ficou legal aí as nossas comparações, a gente fez remover todos os elementos da lista. Eu acho que essas implementações ficaram muito top, funcionaram muito legal. Então a gente conseguiu fazer aí a nossa lista ligada. E aqui estão todos os métodos, né? Vamos dar uma olhadinha rápida, revê-los mais uma vez e aí a gente fecha esse pacote de revisão, né? A gente viu aqui, ó, que a gente tem alguns métodos privados para testar, para validar uma posição, para verificar se nossa lista está vazia. A gente adiciona no começo, a gente adiciona no final, a gente adiciona em uma posição específica, a gente pega um elemento, a gente remove do começo, a gente remove de uma posição específica, a gente remove do fim, a gente pega o tamanho, a gente verifica se contém um objeto, a gente verifica se nossa lista está vazia e a gente tem um toString para facilitar aí a conversão. Então, temos várias e várias possibilidades na nossa lista de comparação, de adição, de remoção. O importante é a gente entender na nossa lista agora as complexidades, né? Isso daí é muito importante. Vamos analisar rapidamente aqui. Quando eu tento adicionar algum elemento, cadê o primeiro adiciona? Adiciona no começo. Quando eu tento adicionar no começo, vou lá tentar adicionar no começo. Beleza? Vou colocar aqui. Vou tentar adicionar no começo. Qual que é a complexidade desse cara? Quão rápido ele é ou quão lento ele é, né? Bom, adicionar no começo eu faço simplesmente assim. Eu crio um novo objeto, mudo as referências e está tudo certo.
Então, complexidade constante, né? Então, a gente tem complexidade constante, O de 1. Ele é rápido, né? Ele, apesar de fazer algumas operações, ainda é extremamente rápido fazer isso daqui. Beleza. E o adiciona, né? Esse adiciona daqui, o que acontece? Eu vou adicionar um elemento ao fim da minha lista, né? Para adicionar um elemento no fim da minha lista, é fácil. Por quê? Porque eu tenho a referência do término dela, eu tenho lá o último, né? A última célula eu tenho. Então, a referência também se torna extremamente rápida. Então, eu consigo fazer uma adição no final de uma lista, tanto no começo dela como no final dela, é muito rápido. É muito rápido adicionar, tanto no final como no começo. O nosso problema está aqui, né? Quando eu vou adicionar no meio da minha lista, eu tenho aqui um pega. Vamos ver a complexidade do pega, né? Então, a complexidade algorítmica dele é a seguinte. Quando eu tento pegar um elemento, ele vai iterar tudo, né? Então, ele vai passar pela minha lista. Logo, isso aqui é O de N. Se esse cara é O de N e esse cara usa o pega, que é O de N, logo ele é O de N também. Então, a complexidade de adicionar em uma determinada posição, ela é linear. Ele vai ter tempo constante para adicionar isso daí. Ele vai ter tempo crescente, né? Mas é um crescente constante. E se a gente quiser remover do começo? Vamos remover do começo, né? Remover do começo também é uma boa. Para remover do começo, cara, eu só mudo referência. Se eu mudo referência, é rápido. Então, para remover do começo, é rapidinho. Se eu vou remover de uma determinada posição, né? Para remover de uma determinada posição, olha lá o pega sendo chamado de novo. Se o pega está sendo chamado de novo, esse cara também vai ter a complexidade O de N. Beleza. E se eu tiver aqui remove do fim? O remover do fim é complicado. Se você falar assim, pega a última posição. Cara, mas a última posição não conhece a anterior a ela. É um problema, né? Logo, remover, a gente também está com um probleminha aqui, ó. Esse cara também é O de N, porque ele chama o remove com uma determinada posição, o remove com uma determinada posição é O de N. A gente não escapa ainda disso daqui. E o remove todos. O remove todos é o mais engraçado, né? Remover em uma determinada posição é complexo, né? É custoso. Mas remover tudo é muito rápido. Então é muito legal porque o remover tudo é tempo constante. É uma operação muito rápida eu limpar uma lista ligada, né? O tamanho também, ele só retorna o tamanho, então a complexidade desse algoritmo daqui é O de 1, né? É constante, ele sempre vai executar na mesma velocidade isso daqui. Agora, a complexidade desse cara é grande. Por quê? O que acontece? A gente está iterando todos os elementos, né? Então, esse também, o contém, não escapa. A gente tem lá a complexidade O de N. Ele demora. Se a lista está vazia, esse aqui também é rápido, né? Para verificar se ela não tem nenhum elemento. Esse cara aqui, O de 1, muito rápido. Então, ele vai lá, sempre ele vai executar rapidamente esse cara daqui. E o nosso toString também parece que ele tem uma complexidadezinha aí amarrada, né? Olha só aqui, ó, a gente está iterando os elementos da nossa lista. Se a gente está iterando os elementos da nossa lista, O de N. Então, nossas complexidades estão aí, a gente tem aí os valores anotados para cada um dos métodos, né, para ver o quão rápido ou o quão demorado ele pode ser, mas a gente tem algumas coisas interessantes, né? A gente esses dois métodos, só para não escapar, né? Tá aí. É rápido, ele vai lá, verifica e se não, lança exceção, senão ele pula. Isso aqui é rapidinho também, é tempo constante. Mas o importante é você imaginar assim, para adicionar no começo ou adicionar no final, então adiciona no começo ou adiciona no final, uma lista ligada é rápida.
Só para adicionar no meio, que aí ela já não está muito legal. Para adicionar no meio, ela varia, né? Pode ser O de N aí. Para pegar é O de N, ela gasta tempo para fazer isso. Para remover do começo é super rápido. Pá, removeu. Para remover de qualquer outra posição, O de N. Então, esse cara aqui, quanto mais elemento, pior a nossa situação. Como a gente não tem referência para trás, a gente não consegue, o remove do fim é O de N também, no caso dela. Para remover todos, a gente viu que é muito rápido, né? Extremamente rápido. A gente limpa a nossa lista num estalar de dedos, muito rápido. Pegar o tamanho também é tempo constante, a gente só devolve o valor. E para a gente pegar agora, verificar se algum objeto contém, né, outro objeto, se a nossa lista contém um elemento determinado, o que a gente tem aqui? Olha só que bacana, a gente vai fazer a comparação de tudo. Esse cara daqui é bem legal, a gente faz essa comparação aqui. Perfeito. O de N, porque a gente varre todo mundo, não tem o que escapar. Mas, para verificar se uma lista está vazia, é uma ação rápida, né? A gente devolve O de 1, não itera nada. Para fazer o toString, O de N. Quanto mais elementos, mais demorado é fazer a impressão dela. Então, também é uma complexidade O de N, demora tempo para fazer isso aqui. Perfeito, isso aqui é muito bacana. Então, com isso daqui, a gente conseguiu ver o funcionamento da nossa lista ligada. Ela funciona muito bem. Funcionou perfeitamente, ficou jóia. Tudo que a gente precisava fazer, ela funcionou. Eu acho que a gente conseguiu agora fechar o pacote das nossas listas ligadas e a gente conseguiu ver o funcionamento dela e entender. Para mais detalhes, é importante você usar o papel. Você tem que pegar e desenhar e analisar as referências. Se você analisa as referências, você verifica que fica muito mais tranquilo de entender. Desenha essas referenciazinhas aqui no papel. Faz muito mais sentido depois que você desenha. Então, ajuda muito isso daqui. Na próxima, a gente vai falar sobre listas duplamente ligadas, beleza?